Seja bem-vindo a mais uma estalagem do Fim do Mundo, um refúgio para todas as histórias. Eu sou a Carol. E eu sou a Clarissa, e no episódio de hoje vamos falar sobre O Urso e o Roxinol, de Catherine Arden. Mas antes de iniciarmos o episódio, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós somos o Estalagem Pod no Twitter e o Estalagem Podcast no Instagram. Você também encontra a gente no Facebook e TikTok, é só procurar por Estalagem do Fim do Mundo. E se você conhece alguém que também pode gostar do podcast, por favor, piramida a gente, indica para os seus amigos, nos ajude a crescer e a chegar a novos ouvintes. Você encontra a gente nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. É só procurar por Estalagem do Fim do Mundo que você encontra a gente. Não se esquece de clicar no botão de seguir tanto no Spotify quanto no YouTube, porque assim você vai receber as notificações quando saírem novos episódios. Também ajuda a gente a alcançar mais ouvintes, ajude a gente a espalhar a palavra. E também não esquece de avaliar a gente lá no Spotify, se você escuta a gente por lá, que é bem simples, é só ir lá, deixar as estrelinhas que você acha que a gente merece rapidinho e ajuda muito a gente. 5 estrelas, por favor, não esquece. Sempre batendo essa tecla, acho que é importante. Eu acho que a gente merece. Antes de começar o livro, vamos falar um pouquinho sobre a autora. A Catherine Arden é uma escritora estadunidense que morou por 2 anos na Rússia e tem formação em letras, né? Eu acredito que traduzindo mais ou menos seria letras de francês e russo. E antes de ser escritora, ela pensou em ser intérprete. Durante esse momento em que ela estava meio sem saber qual o rumo dela, ela teve um período sabático que ela foi para o Havaí, né, para se encontrar. Ela começou a escrever um livro sobre uma garota russa chamada Vassilissa durante essa viagem, né? E vendo que ela tinha algo interessante ali, ela volta para o Texas, a terra natal dela, tenta se restabelecer, mas são muitas indas e vindas, enfim. É numa fazendinha no Havaí que ela acaba realmente escrevendo boa parte desse livro dela. E até terminar o primeiro rascunho do livro, né? Tipo, quando ela completa esse livro, ela já estava morando nos Alpes franceses. Muito viajada ela, né? É muito interessante. Lá no site dela, ela fala um pouquinho sobre essa trajetória dela, né? Eu tirei essas informações que eu falei aqui do próprio site dela. Então, ela vai contando um pouquinho da vida dela por lá. E parece ser uma jornada bem interessante, sabe? Muitas coisas aconteceram na vida dela. Ela é jovem, então, assim, ela realmente passou por um bocado de coisas. Ela participou de muitas festas, muitas aventuras. Teve uma vida interessante, ela. Teve repertório, né, pra escrever. Muito repertório. E eu fiquei na dúvida, esse é o primeiro livro dela? Esse é o primeiro livro dela. Para um primeiro livro, eu confesso que acho ele bem consistente, bem escrito, sabe? Não tem aquelas marcas de um autor inexperiente, que não necessariamente são uma coisa ruim, mas que a gente muitas vezes percebe, né, num primeiro livro, principalmente de um autor tão jovem. No caso dela, eu fiquei na dúvida porque justamente eu acho o livro tão bom e a trilogia toda tão bem equilibrada e tão coerente que poderia não ser necessariamente um primeiro livro, né? Sim, né? É como se ela já tivesse um estilo muito amadurecido, né? O estilo dela, assim, no sentido de que ela já entendeu que funciona pra ela, o jeito dela de contar a história, realmente. O Urso e o Roxinol é apenas o primeiro volume de 3 livros, é uma trilogia. As continuações são A Menina na Torre e O Inverno da Bruxa. E a série é conhecida aí pelas internets como trilogia Winter Night. Eu achei curioso a editora não ter traduzido o nome da série. Sim, geralmente as séries ganham um nominho, né? Exato. Mas não poderia ter algum nome pra gente falar. Mas tudo bem. É a série da Vásia. Da série da Vásia, E antes que vocês odeiem a gente, por causa que a gente tá trazendo mais uma trilogia, né? Ops. Esse livro, ele é escrito de uma forma que, por mais que exista de fato um gancho, que a gente sabe que mais coisas podem acontecer quando chega o final, o livro em si, ele é tão redondinho, a história dele é tão fechadinha, que esse livro pode ser lido sim, de forma independente, e você não vai ficar com aquela sensação de que alguma coisa ficou para ser revelada e que somente lendo o próximo que essa história vai se completar. Isso. A história dele se fecha, né? Isso. É como se fosse uma história de 3, né? Elas todas formam uma história única, mas cada um deles vai ter o seu finalzinho fechadinho. Eu acho isso muito legal também. Mas é interessante porque, como pra mim foi uma releitura, eu acabei percebendo coisas dele que ela já deixa ali plantado, que você só vai entender no terceiro livro. Mas isso não atrapalha a leitura.
Porque são só pequenos detalhes, coisas que são ditas muito rapidamente, que quando você já sabe como o livro termina e você volta pro início, você vê assim, putz, ela já tinha percebido, sinais eu lá, tinha né? pensado isso, sabe? Desde o começo. E eu gosto muito de escritores assim. É um livro, então, que ele vai ganhando mais camadas conforme você lê novamente, né? Exatamente. Mas, de qualquer forma, eu acho que você vai querer certamente ler esses outros volumes depois, porque a história dela é muito interessante. E a protagonista, realmente, ela é incrível. Então vamos falar sobre o livro. A história começa com uma contação de histórias ao pé de um grande fogão a lenha, na casa da família do... Não é a lareira, né? É o fogão. Exatamente. E eu amo o conceito desse forno russo, sabe? Que as pessoas Sim. dormem em cima. Inclusive, quando eu li da primeira vez, eu fiquei muito confusa. Gente, como é que as pessoas dormem em cima do forno? E aí eu fui pesquisar e eu vi que ele é gigantesco. Ele é todo formado exatamente para nesses momentos de inverno, né? Que é boa parte do ano, né? Eu acho que são 9 meses do ano. Lá eles estão em temperaturas muito baixas. Então eles precisavam de uma forma de se aquecer, porque na época não tinha aquecedor. Então o forno servia para isso. Enfim, há um grupo de pessoas ali ao redor desse forno, na casa da família do Piotr Vladimirovich. Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, o meu russo não está em dias. Muito engraçada ela, né? A história, ela se passa no interior da Rússia medieval. E como eu falei antes, né, o inverno é particularmente rigoroso. Quem estava contando a história era Dunya, a velha ama da família, e os 4 filhos do casal, Piotr e Marina. A Dunya, ela contava a história de um jeito muito fascinante. E os filhos do casal eram Kolya, Sasha, Olga e Alyosha. E é interessante perceber que, por mais que sejam lendas e folclores, há um certo temor de falar de alguns dos personagens dessas histórias. Porque essas criaturas mágicas, os aspectos fantásticos, né, das crenças locais, elas estavam presentes ali no dia a dia daquelas pessoas. E é quase como se, no fundo, as pessoas acreditassem e reverenciassem aquelas criaturas mágicas de alguma maneira. E a atitude da Dunya desse momento e em tantos outros ao longo do livro é muito interessante, porque é quase como se ela tivesse uma posição de tipo, eu não acredito, mas eu também não duvido. Então, assim, eu vou respeitar porque é melhor, sabe? Tipo, não brincar com essas criaturas. Não quero encrenca com eles, né? Exato. E a história que é contada é sobre uma jovem muito corajosa e bondosa que sobreviveu ao encontro com o demônio do inverno, o Morosco. É uma história que até lembra um pouco Cinderela, né? Porque tem uma madrasta má, que a enteada é inferior à própria filha dela e tudo mais. E eu acho melhor a gente não contar essa história aqui pra deixar as pessoas lerem e se surpreenderem. Até porque essa história, ela vai se espelhar, né, com a história da protagonista, né? A gente vai ter uma madrasta mais à frente, a gente vai ter coisas parecidas e principalmente o encontro com esse demônio do inverno, o Morosco. Continuando, a Ama, ela tá muito preocupada com a Marina, a mãe das crianças, porque ela emagreceu muito, ela tava muito debilitada naquele inverno. E, obviamente, como todos eles, né, estavam passando ali por um certo sufoco, ela tava precisando tomar sol, precisando de uma alimentação melhor, mas eles precisavam esperar que o inverno terminasse para isso poder acontecer. A gente tá falando aqui de uma família abastada, né? O Piotr, o marido da Marina, ele era o dono das terras, era um senhor ali, como se fosse um senhor feudal. Mas era uma região muito simples, eram tempos medievais, então eles tinham condições, mas eles não viviam em luxo. Então, nesses períodos de inverno, obviamente, eles precisavam racionar os alimentos, enfim. Era tudo bem frugal, né? Assim, apesar de eles terem condições. Exato. A Marina, a mãe das crianças, era filha do grão-príncipe de Moscou. E a mãe dela era uma mulher misteriosa que apareceu num determinado momento em Moscou, vinda Deus sabe de onde, mas assim, de uma forma bem, assim, cabelos ao vento, sabe? Montando um cavalo, descalça, bem selvagem. E era uma mulher de grandes poderes místicos e muita beleza. Essa beleza dela era tão absurda que ela encantou imediatamente o grão-príncipe. E ele, mesmo sem saber a origem dela, de onde ela vinha, acabou casando com ela e tendo os seus filhos, né? Aí eu falei que o pai dela é o Ivan, mas na verdade o Ivan é o irmão, não é? Que é o pai da Ana. Capaz de pode ser também. O pai pode ser Ivan também, eu não lembro agora. Então fica aqui essa retificação.
A gente acabou de ler o livro e não lembra, tá tudo bem, somos pessoas, né, já de meia De certa idade. idade, né? Enfim. O Grão-Príncipe casou com essa mulher misteriosa, teve a Marina. A Marina casou com o Piotr e foi morar nessas terras dele, que são mais ao norte, né? São mais... É uma região mais... Como dizer assim? Tem mais florestas e tal. Mais Não é assim rural uma mesmo, capital, né? mais rural, perfeito. É bem distante. Tanto que é um lugar que, assim, pra viajar pra lá tem que ser numa determinada época do ano, por causa do gelo que fica na pista e tal. Coisas poderem passar, né? Ai, como chama que desliza no gelo, gente? Trenó. Isso, eles vão de trenó. Isso. Deve ser incrível essa viagem de trenó, queria. Coitado dos cavalos, mas deve ser legal essa viagem. Exato. E aí, naquela noite em que a Dunia tava contando as histórias, a Marina conta depois, né, daquele momento, quando ela tá no quarto com o marido, ela conta pra ele que está grávida mais uma vez, depois de 4 filhos. E agora ela estava esperando uma menina. Ela mesmo estando debilitada, e ele fica preocupado, né, porque assim, ela já deu filho suficiente pra ele, 3 meninos e uma menina. Por que mais uma criança, né? Mas ela desejava muito ter esse bebê. E ela explica que esse desejo vem do fato de que a criança seria herdeira dos dons da avó, não é? Ela, a Marina, não herdou esses dons da mãe, mas ela sabia que a filha iria herdar. Então, ela até fala em determinado momento, né? Eu dei os 4 filhos, tipo, eu dei pra você, mas essa vai ser, tipo, a minha... Não é mais parecida comigo, como se os outros fossem parecidas com ele, mas é como se ela fosse, tipo, seguir a linhagem da mãe. Sim, que ela fala, né, que é uma coisa que passa no sangue, que ela não tem, mas que essa filha que iria nascer iria herdar, né? Iria herdar, exato. Mas assim, pelo que ela fala, a gente sabe que alguma coisa ela herdou, né? Porque ela tem ali alguma certa clarividência ali por trás do que ela fala. E só o fato de ela saber que está grávida de uma menina, saber que a menina vai herdar os dons da mãe, significa que ela tem acesso a algum tipo de informação, isso se concretizou, né? Isso, exato. E apesar, né, da preocupação do marido, da preocupação da Dunia, do estado físico que ela se encontra, ela continua com a gravidez e dá à luz a uma menina. Infelizmente, ela não resiste ao parto e morre. A menina recebe o nome de Vasilissa, eu nunca sei qual é o certo. Inclusive, vai. Tem uma série da Richelle Mead, que é a Academia de Vampiros, que ela também se inspira num folclore russo e do leste europeu, de vampiros, certo? E aí, a protagonista também se chama Vasilissa. Só que a protagonista dela, o apelido, é Lissa, e não Vásia. Aí, eu entendo por que a Catherine Arden foi pra Vásia, que provavelmente deve ser o apelido mais comum pra esse nome no russo, né? E aí, a outra autora, a Richelle Mead, foi pra Lissa, porque Lissa é mais... fácil, né, para os norte-americanos. Inclusive, ela não usa esse estilo de sobrenome do russo, né, que você pega o nome do pai e tal. Ela não segue por esse caminho, que na época não era uma coisa que me incomodava, hoje em dia eu já vejo de uma forma mais, poxa, ela podia ter, sabe, feito um livro mais legal. Enfim, era só um parênteses. Depois de alguns anos, a Vasilissa, ou Vásia, para os íntimos, ela é uma garotinha muito impetuosa, aventureira, cheia de opinião e quase um espírito da floresta. Eu adoro quando eles falam dela, assim, como espírito da floresta. Sim, porque ela é toda cheia de opinião mesmo, cheia de energia, e ela faz o que ela quer, ela corre pro meio da floresta. E conhece, sabe, as plantas e onde encontrar frutas e coisas do tipo, assim. É um tipo de personagem que facilmente pode ficar clichê, mas eu acho que ela vai por um caminho que não segue pro clichê, sabe? Eu acabo gostando dela exatamente por isso. E o que eu acho legal dessa história é que a gente vai ver mais na frente o porquê disso acontecer, mas ela tem conhecimentos que não foi a família dela que passou pra ela, então não foi o pai ou os irmãos que ensinaram ela determinadas coisas. São coisas sobre a natureza, sobre a floresta, que ela sabe, que ninguém sabe como, mas a gente vai descobrir mais na frente o porquê, né? E provavelmente de onde ela tá tirando essa intuição, né? Dela. Exato. Ela é descrita como uma menina de cabelos bem pretos, olhos muito grandes e uma boca bonita. No
entanto, ela é sempre descrita também como feia pela maioria dos personagens. Alguns deles até comparavam ela com um sapinho, né? Chamavam ela meio de sapinho quando ela era criança. De uma forma até carinhosa, mas que dá um pouco a sensação daquele clichê de criança meio feia, que depois vai se tornar uma beldade, sabe? Sim, sim. Tu colocou isso aqui no roteiro, mas eu concordo, assim, na primeira leitura eu fiquei um pouco com essa sensação de tipo, ai, nossa, mais uma menina que é chamada de feia e ela não sabe quão bela ela é, tá entendendo? Sim, Aí vai aparecer um mocinho, vai dizer, nossa, mas você é linda. E ela vai ficar, que? Eu? Linda? Eu nunca fui chamada de linda antes, sabe? Eu acho, Eu quando também. isso acontece. Mas na real, eu acho que é muito mais porque ela é diferente daquelas pessoas, Sim. sabe? Principalmente dos irmãos, né? Os irmãos puxaram muito o pai e acho que ela trouxe essa, entre aspas, né, selvageria da avó, que é uma selvageria que não necessariamente tá na aparência, mas tá no comportamento, tá nessa conexão com a natureza e que aí é interpretada de uma forma um pouco esquisita, né? A gente tende a estranhar o que é diferente. E aí acho que muito por isso que ela é, na infância, é considerada feia, sabe? E também acho que é aquela coisa assim de, sabe quando você tem um traço que não assenta bem numa criança, mas quando você fica mais adulto, a sua cara fica mais, sua cara estica, então harmoniza melhor, sabe? Eu acho que talvez seja isso que aconteça com ela. Ela tem uns olhos muito grandes e tal. Isso, boca grande, né? Eu tenho uma teoria de que crianças feias se transformam, né? Crescem, se tornam adultos bonitos. E o contrário também acontece. Crianças bonitas acabam se tornando adultos feios. Então eu acho que pode ter sido isso. Ela foi privilegiada de ser feia na infância e se tornou uma adulta bonita. Se você foi uma criança feia que ficou bonita, na adolescência você é privilegiado. Sim. Que é a mesma regra de, tipo, se você foi popular no ensino médio, você não vai ser bem-sucedido na vida adulta. Ai, meu Deus. Eu acho que se aplica mais ao cenário norte-americano, né? Aqui no Brasil nem tanto. Porque assim, geralmente os populares são meio chatos, né? Assim, são bullies e tudo mais. Que é outro clichê que a gente odeia, né? Vamos combinar. É verdade. As referências femininas da Várzea sempre foram a irmã mais velha, que é a Olga, e a Dunha, que era essa cuidadora, né? Depois da morte da Marina, a mãe dela, que acabou ocupando essa função de mãe e até um pouco de avó também, por conta da idade dela, né? Sim. Porque a Dunha, ela também criou a Marina lá em Moscou, enquanto a Marina era criança. E aí, quando a Marina casou e foi morar em Zenlaya... Ai, como fala? Eu esqueci, era botar nome. Zenlaya alguma coisa, que é onde as... Ai, tem aqui no coisa, deixa eu procurar. É porque eu acho tão bonito. Ai, deixa eu achar, gente, cadê o Z? É Lesnaya Zenlia. O Zenlia era na segunda palavra. Significa terra da floresta. Olha que poético. Quando a Marina foi pra Lesnaya Zenlia, que é o nome da terra do Piotr, né? A Dunha acompanhou e passou a cuidar da casa, das crianças, ensinou as meninas a bordar, cuidava, né, da comida, fazia uns pães que, pelo amor de Deus, gente, aquele pão de mel. Não era bolo de mel. Preciso comer aquilo. Pãozinho. Ai, gente. Que maravilhoso. Queremos uma Dunha pra nos fazer quitutes. Sim. Por favor, Dunha. Eu super seria a Várzea roubando os bolinhos de mel. Também. Indo comer escondida. E aí, num certo dia, a Várzea ali por volta dos 6 ou 7 anos, ela corre pra floresta, depois de ter se chateado numa conversa com os irmãos, e ela se perde por lá. O que é uma coisa que não costumava acontecer, como a gente falou antes, né? Ela conhecia a floresta como ninguém. Então, ela ter se perdido, demorado para voltar, causou uma preocupação, um certo alvoroço na família. Isso acontece porque a Várzea acaba chegando num lugar que é como se fosse um lugar mágico, um lugar místico, né? É um local que não estava bem por ali. É como se ela estivesse indo por um caminho que ela conhecia, mas acabasse chegando num lugar que não era onde ela queria chegar. E lá, o que é que ela encontra, né? 2 criaturas misteriosas. Um homem montado em um cavalo branco, um homem estranho, e um maltrapilho com apenas um olho. Esse homem maltrapilho estava amarrado numa árvore, num carvalho, e ela sente muito medo nesse momento, principalmente desse homem maltrapilho, né? Vai ser uma figura que ela vai lembrar por muito tempo, depois de muitos anos. Isso. Ela ainda vai lembrar desse encontro e temê-lo.
E aí, depois que ela é encontrada, né, depois desse encontro com esses dois homens, assim, não acontece nada com ela, mas ela fica muito assustada. Quando ela volta pra casa, o pai dela tá bem chateado com o que aconteceu. E esse episódio acaba fazendo com que ele decida se casar novamente, porque ele percebe que, apesar dos outros filhos já estarem criados, já estarem mais ou menos encaminhados, a Vase ainda é muito pequena, então ela precisa de uma figura materna, que a Dunha, infelizmente, não consegue ocupar. Eu acho que a Dunha é mais mãe do que quem vai chegar por aí, mas, né? Mas eu acho que eu sinto que eles acham que a pobrezinha da Dunha pode morrer a qualquer momento, né? Ah, tem isso, Porque verdade. ela tá muito velhinha. E também a irmã já tava perto de se casar, então a qualquer momento ia ficar ela e os homens ali, né? E se com duas ela já era selvagem como era, imagine sem nenhum referencial feminino. Pobre Vásia. E é com essa missão de casar novamente, né? Ele já tinham passado mais ou menos uns 7 anos desde a morte da Marina. E Piotr, ele não tinha nunca se interessado em casar novamente, nem queria. Foi mais uma coisa que os filhos foram falando pra ele, que eles não iam ter condição de meio que de lidar com a Vásia, e por isso ele acabou indo atrás, né, de casar novamente. Então ele saiu junto com os 2 filhos mais velhos, o Kolya e o Sasha. Eles foram pra Moscou. E eles estavam com a intenção, né, de se hospedar na casa do irmão da Marina, que era o grão-príncipe da Rússia naquele momento. Só dando um pouquinho de contexto, essa questão assim do grão-príncipe não era necessariamente uma coisa que ia hereditariamente. Apesar de o irmão da Marina, né, ser o filho do grão-príncipe anterior, lá tinha muita disputa de poder. Isso. Então pode ser que em uma outra família que seja muito rica e que o filho é mais velho do que o filho do grão-príncipe atual, consiga apoio de outras pessoas ricas e do clero para conseguir tomar o lugar de quem tá ali. Então não é uma coisa certa. Essa coisa do grão-príncipe, você pode não ser a qualquer momento e alguém dá um golpe e tira você do poder. E só um parênteses, a gente acho que é bom deixar claro que naquele momento ainda não existia a Rússia como a gente conhece hoje, né? No livro, inclusive, ela chama de Rus, com apóstrofo. Isso, que são os povos, né? São os povos, isso, exatamente. Então, cada um era príncipe de uma determinada porção de terra, e aí isso. O grão-príncipe era quem comandava todos os outros. Todos, é. Enfim, eles foram pra casa desse irmão da Marina, e lá eles foram tentar achar um casamento tanto para ele, pro Piotr, quanto pra Olga, pra filha, né, que tava ali mais ou menos com uns 14 anos em idade de casar, né, pros padrões da época. E ele também desejava apresentar os filhos dele para a sociedade, né? Porque eles eram bem posicionados, assim, né? Moravam no interior, mas eles tinham dinheiro e posses, né? Terras. Sendo que essa viagem ela acabou se tornando um verdadeiro presente de grego para Piotr. Ele se vê envolvido em um monte de conflitos políticos e articulações pelo poder, como a gente acabou de falar, né? Tinha toda essa questão de golpes entre príncipes e grão-príncipes. Nossa, dá muita dó dele, cara, porque ele realmente cai numa teia de aranha. Totalmente impotente ali, né? No meio daquilo ali. Total. Enfim, a ele é oferecida a mão da filha do grão-príncipe. E um casamento também muito vantajoso é arranjado para Olga, que é com o príncipe de Serpukov, que seria um pretendente meio que muito acima do que ele esperaria para a posição dele. E é claro que tudo isso são articulações porque queriam manter esse príncipe longe ali da influência, né, para se tornar o próximo, porque ele era mais velho do que o filho do Ivan, o Dmitri, Ivan, né? Exato. Apesar deles serem muito amigos, né? Caso o Ivan morresse, o Dmitri, por ainda ser novinho, ele tava em risco, né? Porque todo mundo matava todo mundo, principalmente crianças naquela época, pelo poder, né? Então, casando o príncipe de Serpukov, que eu não lembro o nome dele agora, com uma menina que não era, assim, de uma família influente ali, que poderia articular alguma coisa, eles evitavam criar alianças políticas que poderiam se virar contra o Ivan e o Dmitri. Exatamente. E também a gente, nesse momento a gente ainda não sabe, mas o Ivan, ele tá meio mal da saúde, então ele tá muito desesperado e ele vê nessa oportunidade uma forma de se livrar de 2 problemas, que é a filha dele, que tava meio que causando ali, porque ela ficava falando em ver demônios, e a gente sabe que
ela falava isso porque ela estava vendo aparições, mas ninguém acreditava nela, acreditava só que ela era louca. E essa questão, assim, de problemas psicológicos, problemas mentais, não é muito bem vista nessa parte de sucessão. Então, outros príncipes que apoiavam o grão-príncipe atual poderiam não se sentir muito inclinados a continuar apoiando, sabendo que tem ali uma genética de pessoas que ficam loucas, perturbadas. Isso. Então, isso também era uma coisa que depunha contra ele. Então, ele desejava muito se livrar dessa filha e também acabar com as aspirações do príncipe de Sepkov de se tornar o próximo grão-príncipe. E é claro que o Piotr, ele não sabe exatamente o que está acontecendo, mas ele sabe, sim, que foi dado a ele, tipo, uma esmola muito maior do que o santo pediu, sabe? Então, assim, ele sabe que tem caroço nesse angu, mas ele simplesmente não pode fazer nada, porque ele vai dizer o quê? O grão-príncipe fez essa oferta para ele, ele não pode recusar. E, como a gente já acabou de falar, nessa época, por muito pouco as pessoas matavam alguém, assim, tipo, então... recusar essa oferta seria visto como uma desonra, uma coisa assim que ia ser punida com certeza com a vida dele, ou dos filhos, ou dele e dos filhos. Não, e tem outra coisa, que a Ana, né, a filha do grão-príncipe, ela era sobrinha dele, não é? Porque ela era, na verdade, ela era sobrinha da Marina e dele por consequência, por né? consequência. Então, que esquisito, né? Porque, querendo ou não, ele amava a Marina. Ele lembrava dela ainda com muito afeto, né? Ele não queria um casamento por amor, porque ele sabia que ele já tinha tido um. Isso, ele queria só alguém pra cuidar da Vásia mesmo. Exatamente. Ele chega a procurar por uma mulher mais velha, que quis ter filho e não conseguiu, uma coisa assim. Então ele estava procurando alguém que de fato tivesse todas as características assim para se conectar com a Vásia, né? Tipo, uma mulher que desejava ter filho e não teve, mais velha, com experiência. E essa sobrinha realmente não preencheu o briefing. A gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente. Mas assim, né, como se não bastasse, pro desespero do Piotr, o filho dele, o segundo filho, né, o Sasha, ele era muito religioso e naquela viagem ele decidiu que ele queria se tornar padre, o que deixou o Piotr muito triste, assim, desesperado, porque ele achava que o Sasha era o filho mais inteligente, mais preparado, mais habilidoso, para assumir os negócios da família, né, a fazenda da família, mas ele disse que ia deixar ele fazer isso se ele passasse mais um ano em casa e ele não mudasse de ideia. Então, os três voltaram para casa depois de arranjados os devidos casamentos. E para fechar com chave de ouro, né, essa estadia maluca em Moscou, já na saída da cidade, o Kolya se meteu numa confusão e ele é quase assassinado. E aí, para evitar que ele morresse, que o filho morresse, o Piotr acaba fazendo um acordo com um homem misterioso que aparece lá, dizendo que ele esquecia dessa confusão, contanto que ele levasse um presente, né, uma joia para a filha dele mais nova, a Vásia, né? Isso é estranho, porque deixa o Piotr com a pulga atrás da orelha, porque afinal, como é que esse homem sequer sabia da existência dela, entendeu? Mas enfim, né, tinha um filho ali para salvar a vida, então, né? Vida inclusive, é bom deixar claro, assim, eu acho muito legal no livro que ele, desde que ele conhece, né, vê esse homem, ele sempre se refere a ele como um homem estranho, porque ele aparece em momentos antes ali por Moscou, e aí na saída eles acabam tendo esse evento, né? E é a mesma palavra usada, né, o mesmo adjetivo que é utilizado no capítulo em que a Vásia encontra com o homem estranho e com o homem maltrapilho lá, né, preso na árvore. Então, toda vez que esse personagem vai aparecendo, ele sempre vai sendo dito como estranho. É verdade. Dito não, vai sendo descrito como estranho. E é como se às vezes a pessoa não conseguisse enxergar ele direito, né? Tem toda uma aura de mistério nele. Inclusive, depois desse encontro, nem o Kolya lembra, nem os criados lembram do que aconteceu, da aparição do homem, né? Só ele lembra de tudo. Então, fica essa aura de alguma coisa estranha tá acontecendo, uma coisa misteriosa. É verdade. E aí, já de volta à propriedade, as coisas realmente não saíram como planejado. A nova esposa, a Ana, ela era muito jovem, ela só um pouquinho mais velha do que o Kolya, que era o filho mais velho. E ela não era uma figura muito maternal, na verdade ela nem queria casar, ela queria ir pro convento. Então ela era uma mulher extremamente religiosa.
ela dizia ver demônios e espíritos em toda parte, né? Pra começar, também não se dá nem um pouco bem com a Vassia e trata ela muito mal. E o Piotr, ainda cismado com esse colar misterioso, ele acaba incumbindo a Dunya de dar esse presente à Vassia, e a velhama, né, percebendo que o colar era mais do que uma simples joia, ela acaba fazendo um acordo, né, com a força oculta ali por trás daquele talismã, que era um morosco. Então ela faz um acordo com ele para entregar para ela apenas quando ela já tivesse um pouquinho mais crescida, porque ela era só uma criança, né, tinha 6, 7 anos, Isso. mais ou menos naquela época. E aí, os irmãos, eles passam a viver nesse novo arranjo familiar, né? Fazendo o possível para conviver em paz com a madrasta, mas ela não é feliz lá na casa, ali na propriedade, e ela também detestava todo mundo ali, ela não gostava, achava todo mundo meio que do interior, sei lá, ela desprezava todo mundo. E, particularmente com a Vassia, eu acho muito exasperante, né? Porque é como se fosse parte da rotina a Vassia ser maltratada, ser, sei lá, criticada o tempo todo pela madrasta. Sim. E ninguém se coloca, né, pra defender ela, sabe? Ela é tipo só uma criança e ninguém fala nada. Deixa ela ser maltratada, porque é como se fosse assim que as coisas têm que ser. É que, querendo ou não, ela tá numa posição de poder, né? Como a dona da casa. Então, a Dunya é uma empregada. Querendo ou não, ela não tá acima, não pode, sabe, enfrentar a patroa, né? É horrível falar isso, mas, enfim, era a forma como as coisas aconteciam na época. É verdade. E os irmãos também não poderiam fazer isso, né? E aí, a pobre da Vassia sofreu nas mãos da Ana. Exato. Pouco tempo depois, né? Acho que mais ou menos 1 ano depois, a Olga se casa. E esse momento é muito solitário pra Vassia, porque a irmã dela vai embora, e também o Sasha, né, que ele toma essa decisão final de ir pra Moscou e se tornar padre. E tanto o Sasha quanto a Olga são os irmãos que a Vassia tinha mais afinidade ali até o momento. O Kolya também acaba se casando, mas ele mora numa propriedade próxima, mas ele também é mais uma coisa da rotina dela que muda, né, ele vai embora. E aí fica apenas ela e o Alyosha, que eles estão bem, mas eles ainda estão naquele esquema gato e rato, sabe? Assim, de tipo, eu sou o irmão mais velho, você tem que ficar no seu lugar. E é porque a diferença de idade deles não é tão grande. O Alyosha tem uns 3 anos a mais, eu acho, né? 3 ou 4. Então, ele ainda é meio criança também, né? Ele ainda acha que ele não tem que se misturar com criança, sabe? Ele é muito adulto. É muito adulto, isso. Nossa. Uma coisa que eu acho que é legal a gente falar, importante, é que um dos motivos pra Ana não se dar bem com a Vassia é que ela percebe que a Vassia vê os mesmos demônios que ela. Sim. Mas que a Vassia reage de uma forma diferente. Enquanto ela teme e deseja que esses demônios vão embora, a Vassia, ela acaba tendo os comportamentos, primeiro, né, das pessoas ali da região, de reverenciá-los, de deixar uma oferenda, né? As pessoas não veem, ela sim, e a Vassia começa a conversar com essas criaturas, né? Tem o Domovoi, que é o do forno, né? O guardião do forno, né? Que ele protege a casa. Tem o Vasila, que é o dos estábulos. Eu adoro Vasila, meu favorito. Eu também adoro Vasila. E essas criaturas, elas eram conhecidas pelas pessoas que viviam ali, fazia parte do folclore delas. Elas deixavam as oferendas justamente porque todas elas acreditavam que as casas tinham o seu domovoi, né, que cuidava da casa, os estábulos tinham o Vasila que cuidava dos cavalos, enfim. E aí as oferendas iam como uma forma de agradecimento, né, de pedir proteção e tudo mais, mesmo que as pessoas não vissem. E aí elas conseguiam ver, só que aí por uma questão muito cultural, de uma influência, principalmente do catolicismo, né, ali em Lesnaya Zendlia, acho que é assim. Enfim, onde a Vassia vivia, todos eles eram cristãos, iam à igreja e tudo mais, mas como era uma região mais distante, eu sinto que esse sincretismo, ele funcionava melhor, né? As pessoas acreditavam em Deus, em Jesus Cristo, iam à igreja, mas também tinham esses costumes
costumes que eram passados de geração em geração. Enquanto em Moscou, onde você tinha as questões políticas muito mais sendo ali, manipulando todo mundo, né? A igreja era muito mais forte, você tinha um líder religioso, que agora eu não lembro como é que chama, não era tipo o Papa, era o metropolitano, exato. Isso, o metropolitano. É porque lá a igreja é ortodoxa, né? Então, assim, a gente não entende muito de como é que, né, funciona. Eu acho que funciona muito parecido como a influência que o Papa tinha antigamente, né, junto com as monarquias. Então, eu acho que é mais ou menos um peso parecido. Similar, né? É tanto que quando o Ivan morre e o Dmitri vai ser criado acho que é num mosteiro, quem fica no poder é o metropolitano, né? Então, assim, tá muito... São poderes equivalentes. É como se fosse o regente. Isso, exato. E aí, lá, obviamente, as crenças cristãs são muito mais fortes. E aí, por isso, muito provavelmente, as pessoas não faziam tantas, sei lá, oferendas e tudo mais para essas criaturas, não acreditavam tanto, apesar de que elas ainda existiam, é tanto que a Ana via, né? Isso. E provavelmente na educação da Ana, ela não teve contato com esse folclore. E aí, por isso, Exato. ela não entendia quem eram essas criaturas, né? Ela só achava que eram demônios. Alguns anos depois, o padre que cuidava da igreja, da capela ali da região, de Leslaya Zenlia, eu sempre quero falar isso, por mais que eu não saiba, porque eu acho esse nome muito legal. É bonito ele mesmo. morre, pois é. E aí a Ana, ela fica desesperada, porque, enfim, né, ela vive em função da igreja, ela passa noites na igreja orando, porque é interessante dizer isso, que a terra, o local sagrado, né, a igreja, o templo, é o único local onde ela não vê aquelas criaturas, ela não vê os demônios. Exato. Então ela vive em função da fé, né? E aí não ter um padre pra ela é insuportável. Então ela manda uma mensagem pra Moscou pedindo que imediatamente mandem um novo padre pra lá. E aí, voltando para aquelas maquinações, aquelas tretas políticas de Moscou, o metropolitano acaba decidindo mandar um padre que estava fazendo sucesso, assim, o padre Marcelo Rossi, não, como é o nome do que é gato, que todo mundo ama? É o Fábio de Mello. Padre Fábio de Mello do momento, lá em Moscou, no período medieval. É o padre que as pessoas amavam, aquele padre que arrastava multidões, ele pintava, ele era gato. Então, assim, todo mundo era louco por ele. E ele tinha um discurso muito, sei lá, um discurso forte. Então, assim, ele deixava as pessoas meio que enfeitiçadas com a oratória dele, né? Exato. Ele conseguia atrair muito as pessoas, né? Ele convencia, ele pregava de uma forma realmente, assim, quase hipnótica, né? Então, isso acabou causando um certo medo no metropolitano, porque o Ivan já havia morrido, ele que estava comandando tudo em Moscou, e ele tinha medo de que, com todo esse poder que o padre tinha, né, de convencer as pessoas, de arrastar multidões, ele poderia se voltar contra o Dmitri, causar ali algum tipo de mal-estar. Então a melhor solução era mandar ele para os confins do mundo, isso é, mandar ele lá para as terras do Piotr, deixava ele lá esquecido às moscas. Ele até fala que achava que ele não ia sobreviver muito lá no norte, provavelmente morreria em 1 ano, e aí resolvia 2 problemas de uma vez só. O nome desse padre era Constantin, e ele detestou Leslaya Zenlia, assim, de imediato, né? Ele sabia que ele não era para aquele lugar, ele já tinha viajado o mundo, ele falava para multidões, aquele lugar era muito pequeno para suas ambições. Mas ele entende que aquela era a missão dele, ele ia cumpri-la a qualquer custo, né? Ele sabia que ia ficar ali um período, depois provavelmente iria para um lugar melhor. E logo que ele chega, ele conhece a Vásia, o primeiro encontro deles acaba sendo um pouco atribulado. Ela já vem assim, padre, me dá notícia dos meus irmãos, e ele acaba não gostando muito da postura dela, né, de uma criança tão à frente, assim, tão exagerada, tão sem educação. Direta, né? Tão direta, exato. Ele acha os comportamentos dela completamente inapropriados, os modos, a aparência. Então, assim, ele vê nela o propósito de domesticá-la, né, assim. Ele entende que, com o tempo, ele vai vendo que tem algo de selvagem nela, que ele não consegue atingi-la como ele atinge as outras pessoas, né, com o seu discurso, com a sua lábia. Ela é como um espírito da floresta, né, assim, domesticável. Só que aí ele entende que a missão dele naquele lugar é domesticá-la, é controlá-la, é domá-la, né. É interessante uma coisa que ele fala, que é que ele sente como se a Vásia não tivesse medo de nada. Isso. E para ele, a salvação só existiria se você tivesse medo, né? Se você temesse a Deus.
Então, para ele, o objetivo dele é que ela tenha esse temor, que ela parece não ter por nada, né? E é curioso porque tem uma coisa de uma atração quase sexual, né? Assim, acho que a atração sexual em si, ela vai acontecer um pouco, fica mais clara um pouco mais à frente, quando ela já é adolescente. Mas desde o início, tem algo nela que o hipnotiza, sabe? Eu acho que a autora faz isso com muito cuidado, né? Não há nada que acontece de fato que deixe você como leitor desconfortável, mas ele é um personagem repugnante. Não é? Eu não sei se tu teve essa sensação também, Carol. Sim. Mas eu fiquei extremamente irritada com ele. Porque ele tem um discurso que eu odeio, de eu sou certo, eu sei a verdade. Quando, na real, ele é um... Ai, eu não vou nem falar aqui porque eu não quero que esse episódio fique baixo astral. Mas ele é um merda. Ai, que ódio, desculpa. Ele é um personagem detestável, ele é horroroso. E ele se coloca num lugar de o certo, de quem sabe a verdade, de quem vai salvar a alma dela. Toda vez que ele fala que quer salvar a alma dela, eu fico assim, meus olhos se retorcem, eu fico nervosa. Porque, na real, quem tá pecando ali é ele, sabe? O errado é ele. Exato. Enfim. Continuando. A Ana, ela começa a perceber essa admiração e essa obsessão também, né? Que o padre Constantin tem pela Vácia. E ela sente uma certa atração por ele, né? Que não é bem sexual, mas que é uma atração no sentido de eu quero que você olhe pra mim, sabe? Eu quero que você veja quão dedicada eu sou. Eu quero que você veja que não há nenhum fiel como eu, sabe? Não há ninguém como eu, assim, que te escute como eu, sabe? Que siga a sua palavra como eu. Enfim, ela é a mais dedicada na igreja, sabe? Então, ela sente inveja disso, né? De perceber que a Vácia tá, tipo, nem aí pra ele, mas que ele não para de olhar pra ela, que ele não para, sabe, de prestar atenção no que a Vácia tá fazendo. E esse ciúme, essa inveja que ela tem, né? Ela acaba entendendo que para resolver isso ela precisa mandar a Vácia embora. A Vácia já tá adolescente nesse momento, já tá ali quase na idade de casar, ela ainda é nova. É tanto que tem um determinado momento que eles falam, é quando o noivo chega, né, que eles falam, tipo, acho que é o Alyosha que fala, tipo, ela tá mais interessada no cavalo do que no noivo. Isso é um sinal de que ela não tá na idade de casar. Então é isso, assim, acho que é muito pelo comportamento dela, pelo fato de que ela ainda ser muito menina, né, que ninguém acha que ela tá na idade de casar, mas quando a Ana toca nesse assunto, ela começa ali a, enfim, né, ficar falando pro marido, tipo, olha, ela tá aí chamando a atenção, daqui a pouco os homens estão olhando pra ela. Ele fica preocupado e acaba resolvendo falar com o filho de um amigo dele, né, que, enfim, já tava na idade de casar também. Também, assim, tem outro motivo pra isso, que é o Morosco, ele sempre vem buscar a noiva dele, né, assim, por assim dizer, a garota que ele vem sequestrar, Sim. é sempre uma donzela. Então, ele vê isso como, assim, se ela não for mais donzela, então pode ser que ela não venha ser buscada por ele, né, que consiga salvar. Ainda há ameaça do colar, né? Desse medo da Vácia ser levada pelo Morosco. Porque quando a Dunha fica com o colar, ela começa a ter sonhos com ele. E ele fala, tipo, esse colar não é seu, eu mandei pra outra pessoa. Aí ela diz, eu tô guardando pra ela ainda é muito nova e tal. E ele diz que vai buscá-la no solstício de inverno dali a 1 ano, mais ou menos, né? E aí, tanto a Dunha como o Piotr estão preocupados, porque eles não querem que ela seja levada pelo demônio do inverno. E então, eles acabam conversando e resolvem casá-la pra que, tipo, ela sendo, né, já uma mulher, uma dona de casa e tudo mais, tendo filhos, enfim, né, não sendo mais virgem, o Morosco perca o interesse nela. É isso. E aí ele procura, né, o filho de um amigo, que também é um cara com dinheiro, que tem terras e tal, pra arranjar o casamento. E é um senhor de idade, que já tá beirando aos 30 anos. Eu fiquei, assim, ofendidíssima nessa parte, porque, olha, os 30 são os novos 20, tá? Fica aí a dica. Mas acho que naquela época o povo devia ter uma expectativa de vida muito baixa, então 30, acho que era assim, até, já tava... tipo, os 35 anos que o povo vivia, mulher só pode. Porque, melhor idade, né? 30 anos. Sei não, viu? Eu fiquei chateada, mas tudo bem, a gente entende, né? Não tinha vacina naquela época, as pessoas morriam de gripe, enfim, fazer o quê? E aí, é um homem, assim, meio fanfarrão, meio desgusting, assim, Chernobyl
total. Putz, ele tem um cavalo super indomável, sabe? Aquele cavalo que só ele monta, só que ele maltrata o animal. É bem bad vibes esse cara, não gosto dele, tipo, at all. E aí ele fica muito atraído pela Vassia, porque ela é muito bonita. A gente acabou não falando, mas a Ana e o Piotr, eles têm uma filha também, né? A Irina, que é linda, né? A Ana usa o tempo todo a beleza da Irina pra diminuir a Vassia. E fica dizendo, tipo assim, a Irina sim merecia um noivo maravilhoso e tal, tipo, porque ela é linda, né? E ele fica olhando pra Irina, apesar da Irina ser bem criança, ela tem 7 anos a menos que a Vassia, né? E é horrível essa parte, eu também me senti extremamente desconfortável. Mas aí ele olha pra Vassia e ele vê essa coisa meio selvagem dela, meio indomável. E aí eu acho que ele sente atração por poder domá-la, sabe? E Sim, é bem... meio que o que acontece com o cavalo. Exato, exato. A Vaz, ela fica irritadíssima, né? Porque, enfim, ela não quer casar, isso não é o objetivo de vida dela. Ela não quer ser a parideira de ninguém. E ela não gosta dele. E uma coisa que eu acho que a gente não falou, eu acho que tá aqui no roteiro. Quando ela começa a levar as oferendas pro Vassila, que é o guardião dos cavalos, né? Os cavalos começam a conversar com ela, ensinam a língua dos cavalos pra ela. E eles ensinam ela a montar também. E assim ela consegue chegar no cavalo do noivo e se comunicar com ele, né? Eles fazem tipo amizade. É bem legal. Ela aceita, assim, tipo, que ela ia ter que casar mesmo, não tinha o que fazer. Ela tenta convencer o pai e tal, de que não, mas não tem como fugir. E aí, num evento que tem, tipo, no dia anterior ao casamento, né, houve uma caçada, os homens saíram pra caçar, as mulheres foram depois pra fazer, sei lá, tipo, um piquenique na floresta. E acontece uma tragédia, né? O sobrinho dela, o filho do Collier, acaba montando no cavalo, o cavalo se assusta, foge, e a Vassia, ela monta no cavalo do noivo, que assim, tipo, ninguém podia encostar, né, porque enfim, era o cavalo do cara lá fodão, e ela corre, tipo, desesperadamente, mesmo estando de vestido e tal, e ela monta, tipo, de um jeito muito selvagem, que assusta as pessoas, e ela vai pra salvar o sobrinho. Ela salva ele, que eu acho bizarro, que, tipo, ninguém diz, nossa, muito obrigada por ter salvado a vida dessa criança. Não, todo mundo fica dizendo, tipo, nossa, que horrível você ter montado assim, você envergonhou. Você acabou com a nossa família, né? Envergonhou o seu noivo, envergonhou a família. Enfim, o noivo fica com muita raiva disso, porque ele se sente humilhado e cancela o casamento. E enquanto tudo isso acontecia, os invernos eles foram ficando cada vez mais rigorosos e os verões mais também áridos, muito quentes, os animais estavam morrendo e a terra estava produzindo muito pouco. E aí as pessoas, né, por deixarem de acreditar nesses seres, nesses deuses domésticos, né, essas criaturas domésticas... Eu acho que eu não falei isso, amiga. Okay. Que foi por influência do Constantino, eu falei que quando ele começa a pregar, ele começa a assustar as pessoas. Sim, e a dizer que elas têm que parar de fazer essas oferendas, que elas não podem acreditar nessas criaturas, né, folclóricas, porque na verdade eles são demônios, e as pessoas, tipo, por medo, né, de não irem pro céu, por medo de não serem salvas, elas param com esses costumes, né, e a Vassia é uma das únicas pessoas que continua. A única pessoa. Tanto a Ana quanto o Constantine, eles são muito contra isso. Então, ali dentro da casa, a Ana não deixa ninguém fazer as oferendas. A Vassia faz escondida, né? Isso. E o Constantine também, nas pregações que ele faz na igreja, ele fala que só existe um Deus e que não é pra fazer isso com os outros. E ele diz que tudo de ruim que estava acontecendo era culpa das pessoas que continuavam a alimentar esses deuses domésticos, né? Mas, curiosamente, os invernos só ficaram mais rigorosos e a comida passou a se tornar mais escassa depois que ele chegou e que as pessoas diminuíram as oferendas. Isso, exatamente. E até tem uma pessoa que questiona ele isso, né? E ele diz que, tipo, isso é a consequência dos anos que vocês foram infiéis a Deus. Só que, na real, não. Não tem diálogo com ele. Não, nossa, eu odeio esse personagem. É daqueles vilões que não tem, assim, um lado bom, sabe? Ele é vilãozão do mal. As motivações dele são todas podres, ele só tem aspectos negativos. Exato. E aí, como consequência, né, das pessoas estarem deixando de acreditar e deixar de fazer as oferendas a esses antigos deuses domésticos, eles estavam ficando fraquinhos. E isso que estava causando todos esses problemas, né? É que existia um equilíbrio, que é essa convivência entre seres humanos e deuses domésticos, né? Essa convivência criava um equilíbrio que se refletia na própria natureza, né? E quando esses seres enfraqueciam, esse equilíbrio ia sendo destruído também, né? Só a Vase continuava a conversar com eles e alimentar.
E ela tinha que fazer tudo isso escondido, como a gente já falou, né? E chega um ponto de que, de tanto ela ser repreendida, né? Porque ela chegava a apanhar por causa disso, ela realmente fica se questionando se ela devia ou não deixar esse dom dela florescer, se isso era normal, se isso era ok, né? Só que ela é muito corajosa e ela tem muita empatia por essas criaturas, e conversar com eles fez ela entender que aquilo ali era uma coisa mútua, né? Tanto os seres humanos precisavam deles, quanto eles precisavam dos seres humanos. E aí, como tu já tinha comentado, né, sobre... Foi com esses amiguinhos que ela fez, né, que ela Sim. aprendeu a cavalgar e se comunicar, né, com os cavalos. Porque eu acho que isso é uma característica, assim, apesar de ela saber muito sobre plantas ali na floresta, ela sabe se orientar muito bem na floresta também, essa coisa em especial dela é essa conexão com os cavalos, né, que é muito forte. Então ela consegue realmente entender o que os cavalos estão falando. Tem ali um mistério que ela aprendeu com o Vasila, que é muito fofo. Isso, é muito legal. E é assim, ela aprende a montar de uma forma realmente, assim, sem celas, sem aqueles Isso. negócios, sei lá, esporão, essas coisas que Arreio, machucam o animal. espora. Exato. Então, assim, é realmente, tipo, ela em conexão com o cavalo, tipo, de igual para igual, sabe? Eu acho isso muito legal. Isso. Porque rola um respeito muito bonito entre ela e os animais, né? Entre ela e essas criaturas em que ela acredita, que ela vê. Isso é presente em toda a série, é muito legal. Sim, realmente é interessante, assim, o respeito que ela tem pela natureza, né? E esses próprios animaizinhos, né? Esses animais, não. Esses próprios bichinhos, essas né? criaturas mágicas, elas têm um quê, assim, de forças da natureza, né? Sim, exato. Eu acho lindo, só um parênteses, quando ela conversa, eu acho que com o Domovoy, né, que é o do forno, que protege a casa, que ela pergunta assim, tipo, ela é criança, né, tipo, mas o que é você? Tipo, ele, eu sou Domovoy. Mas de onde é que você vem? Aí ele, tipo, da casa? Aí ela até faz uma pergunta assim, tipo, mas se a casa for destruída, você também vai? Alguma coisa assim, sabe? Sim, Aí ele fica meio sem entender, tipo, porque ele tá ali porque a casa está ali, sabe? É como Isso. se eles fossem uma coisa só. E ele não tem uma existência prévia, né? Exato. É tanto que eu imagino que todas as casas têm o seu Domovoy, que pode ser o mesmo, mas querendo ou não, é um particular para cada casa. É tanto que o da casa deles acaba sendo mais forte que o do restante da região, porque ela é a única pessoa dali que continua prestando reverência, prestando homenagem não, mas oferendas e tal. Deixando as oferendinhas, Isso. né? Conversando com ele, ele até fala, né, no inverno mais frio, que ele tá precisando proteger a casa e pede pra ela ficar acordada com ele, porque quando ela tá ali perto, ele se sente mais forte. Ai, é tão lindo. Dá muita dosinha. Dá muita dó. Eu imagino ele assim, pequenininho, fofinho, sabe, barbudinho. Pra mim, todos eles parecem anõezinhos de jardim. Também, pra mim. Então, eu acho todos fofos. Todos são fofos. Ai, eu amo esse livro. E aí, um pequeno parêntese, né, da história, eu queria falar sobre a Vásia e a relação dela com os irmãos, Sim. né? Até aquele momento, como a gente falou, ele já tinha uma irmãzinha chamada Irina, que é filha da Ana. Então, os 3 irmãos, né? A Vásia, o Alyosha e a Irina. E eles são muito unidos, apesar de a Ana ser uma chata insuportável, a relação dos 3 irmãos é muito boa, e eles estão sempre assim se protegendo, ajudando um ao outro. E eu acho muito fofa essa relação deles. Eu acho a relação dos irmãos, assim, num livro de uma forma geral muito bonitinha. Eu também acho. Inclusive, os outros que não aparecem tanto, né? A Olga e o Sasha, eles vão ter uma presença maior nos próximos livros. E é tão legal quanto, apesar deles serem bem mais velhos, terem ido embora há mais tempo, né? Mas, assim, eles também gostam muito e fazem de tudo pela Vassi, assim. São irmãos muito tchutchucos, sabe? Eu adoro. Sim. E a Irina, pra mim, eu acho ela sensacional, porque ela tinha tudo pra ser insuportável. Porque com a mãe dessas, olha, ela se saiu muito bem, viu? E é fofo como ela ama a Vassia, assim, independente do que a mãe dela diz. Sabe, você vê que ela tem um certo orgulho da aparência, porque é uma coisa que a mãe dela repete muito, mas isso não faz com que ela se sinta superior. E em nenhum momento também ela sei lá, ela reverbera essas opiniões da mãe dela a respeito da Vásia, assim, é meio que uma coisa que não é mãe dela, né? Isso, infelizmente, tadinha. Não teve a sorte de nascer da Marina, mas é perfeito. Verdade. E voltando pra história, né? Com o noivado arruinado, não tinha muitas opções pra Vásia, né? Ela era filha de um homem rico,
Então, o pai dela não daria a mão dela para qualquer pessoa. E também a Vase não era exatamente o que se esperava de uma jovem em idade para casar ali na posição social que ela ocupava. Então, assim, as pessoas de um nível social maior não aceitariam ela como esposa. Então, a Ana vai e sugere que ela vá para um convento, né? Já que ela não consegue se comportar, né? Entre muitas aspas, e arrumar um marido, né? Tem outra coisa, depois do que aconteceu, né, com esse noivo, a Ana comenta, e o pai dela também, acho que também fala, que, assim, essa fofoca ia se espalhar, né? Tipo, de que ela era meio bruxona, que as próprias pessoas da comunidade já estavam com um pouco de medo dela, né, e julgando os comportamentos dela. Nenhum homem do mesmo nível social deles iria querer casar com ela, né, por conta disso, que a fofoca ia chegar. E como tu falou, a mão dela não iria pra qualquer camponês, né, o pai dela não ia dar pra ninguém abaixo. E a Ana quer, assim, se livrar dela rapidamente. E aí, enquanto tudo isso ocorria, né, o clima foi ficando cada vez mais impraticável, né? As colheitas iam muito mal, os animais estavam super magrinhos, então as pessoas começaram a morrer de frio e de desnutrição. E a presença da igreja ali estava muito forte com o padre Constantino, então a convivência equilibrada que tinha ali, né, com os espíritos foi ruindo, porque a Vásia sozinha não era o suficiente para, sei lá, abastecer todos esses deuses domésticos, né? E aí também, muito pela influência da Ana e do padre, as pessoas começaram a achar que a Vásia era uma bruxa, né? E que ela era perigosa e que era ela que estava trazendo aquelas mortes daquelas pessoas para a vila. E mesmo ela sendo filha do dono das terras, isso não era suficiente para deixar aquele lugar seguro para ela. Ela não estava segura ali. E aí, o que as pessoas também não conseguiam entender é que esse mesmo medo que era plantado pelo Constantino, né, que mais do que só enfraquecer os espíritos domésticos, eles estavam alimentando uma criatura que andava adormecida, né? O urso Medved, que se alimentava desse medo e da raiva que as pessoas nutriam. Então, o que estava acontecendo ali na vila era exatamente o que ele precisava para reunir forças, porque as pessoas estavam assustadas e, ao mesmo tempo, com raiva, querendo botar a culpa em alguém, né? E o inverno já ia alto nessa época e as pessoas simplesmente ficavam trancadas em casa, juntas, tentando sobreviver para se manter aquecida, né? E mais ou menos nessa época aí, a Dúnia, ela fica muito doente. E antes de morrer, ela tem uma última conversa com o Morosco, né? E ele fala que tem que entregar esse amuleto para ela, então ela passa vários dias meio que entre a vida e a morte. E quando ela junta assim, um pouquinho de força e lucidez, ela entrega o amuleto pra Vásia e diz pra ela guardar e não mostrar isso pra ninguém. E aí ela falece, assim, de uma forma muito assustadora, muito triste, horrível mesmo, sabe? É bem pesado. A Vásia sofre muito porque ela diz que dá pra ver o medo no rosto dela, né? Ela não queria que a Dúnia morresse com medo. E aí a gente falou antes, né? O medo era o que e a raiva, principalmente, eram o que alimentavam o urso. E o urso, né, o Medved, era exatamente aquela criatura que a Vásia viu quando era criança presa à árvore, né? Que tinha um olho só, que a assustou. E também era uma criatura que estava se comunicando com o Constantin. A aldeia estava muito assustada com esse inverno, temiam não sobreviver até a primavera, porque a lenha não estava dando conta do frio, né? Eles sentiam que estava sendo consumida muito mais rápido do que o costume. Eles não sentiam que não tinham comida o suficiente. As pessoas estavam morrendo e as pessoas elas estavam com os corações pesados e buscavam alguém para culpar. E aí no meio dessa loucura toda, dessa atmosfera aterrorizante, coisas assustadoras começaram a acontecer. Os mortos começaram a sair dos seus túmulos e a atormentar os vivos. Tem uma cena assustadora em que um morto volta e tenta entrar na casa da família da Vásia. E ela é a única pessoa capaz de deter essas criaturas, que eles chamam de... Acho que tem um nomezinho que eu não lembro agora, mas é como se fossem vampiros, né? Isso. Os mortos voltam e se alimentam de sangue. Inclusive, um deles ataca um potro. E é muito triste. Nossa, assim, essas cenas são bem pesadas, bem descritivas e dá um pouquinho de nervoso. É bem filme de terror, né? Assim, é assustador. É assustador. E aí a Vásia, junto com o Vacila e com o Domovoy, né, que fazem ali, se unem forças pra se protegerem, protegerem a família toda e evitar que essa criatura consiga entrar na casa. E aí, em determinado momento, uma comunidade vizinha acaba tendo um acidente lá, enfim, tem um incêndio.
Algumas pessoas morrem, enfim, o Piotr, ele acaba precisando ir até lá pra ajudar, porque, enfim, ele é o senhor das terras, né? Ele precisa ajudar essas Isso. pessoas, leva alguns homens e deixa a família lá. Quem fica cuidando da casa é o Alyosha, que é o filho mais velho que tá em casa, né? O Alyosha, a essa altura, ele já é meio que um jovem adulto, né? Ele já tá com 20 e pouquinhos, não Poucos, é? né? Ainda não tem idade pra casar, mas já é um homenzinho. Eu acho até que quando vai sobrando os últimos filhos, os pais ficam com pena de casar, porque eu acho que o Kolya cedo casou, a Olga também, aí ele tá ali guardando o Alyosha Sabe e o que a é isso? Vasia. É a síndrome do ninho vazio. Eles têm medo de ficar sozinhos, porque tinha a casa cheia, né? Tinham 4, não, 5, né? Aí depois ficaram 2, apareceu mais um. Mas se for indo embora, não vai ficar ninguém. Aí vai ficar só, tadinho. Eu entendo, Kitty. E aí, após uma noite muito fria, depois do morto-vivo tentar entrar na casa, né, a Vasia, ela afasta a aparição com a ajuda do Domovoy, como eu falei antes, e ela faz uma espécie de magia de sangue, né? Ela entende que dando o seu sangue para aquele espírito doméstico, ela consegue deixá-lo mais forte, e assim os dois juntos conseguem proteger a família. Só que esse evento, né, esse momento, ele é visto pela Ana, e a Ana tem ojeriza a essas criaturas, e aí também a Vasia, né? Pela relação boa que a Vasia tem com eles. E aí a madrasta acaba se unindo com o padre Constantin, e elas fazem lá um plano de levar a Vasia para um convento, assim, no dia seguinte. É tipo, não vamos esperar o pai dela voltar, não. Quando ele chegar, ela já foi, tchau, ele vai ter que aceitar. Depois ele vai visitá-la, né? Eles falam alguma coisa assim. Porque eles acham, os dois juntos, que esse problema vai se resolver, né? Com a Vasia indo embora, né? O padre tem certeza de que o que tá fazendo mal a eles ali é só a Vasia, que ainda não foi catequizada, né? Não foi domada. Não se manca, né, esse Pois cara. é. E a Ana, porque acha que a Vasia tá em parceria com os demônios. Pois é. E assim, é horrível, porque o povo da aldeia, tipo, algumas pessoas que já tinham perdido familiares, então fica assim, sem nenhuma, com base em nada, eles ficam botando a culpa nela, e, tipo, a culpa do meu filho ter morrido foi dela, então eles se juntam com esses outros moradores e eles amarram ela pra, tipo, levar à força, horrível. Ela só consegue fugir porque ela é muito inteligente. Eu gosto de personagens inteligentes, sabe? Eu fico orgulhosa que eles não, sabe, não se deixam prender por qualquer um. É verdade. E aí ela consegue fugir pro meio da floresta. Obviamente tá muito, muito frio, gente. É a Rússia, o norte, o extremo norte, no meio do inverno, né? Eles estão quase na verdade não é o meio do inverno, eles estão quase no solstício de inverno, né? Finalzinho do outono, provavelmente. É ali final de dezembro, já tá frio pra caramba na Rússia. E aí ela tá quase morrendo de frio e de exaustão, ela não quer voltar pra casa, porque ela sabe que vai ser mandada pro convento, e ela acaba sendo resgatada pelo Morosco. E aí ele apareceu já ali nos últimos 45 do segundo tempo. E ele leva ela pra sua cabana, né? É num lugar que não fica num lugar específico, assim, na minha cabeça, a cabana dele tá junto com o Mar Sem Estrelas e a estalagem, sabe, assim, nesse lugar mágico e místico que tá fora do tempo. Ai, não sei, na minha cabeça ela é cheia de ideias. Eu me lembro que na hora que ela narra, né? Assim que ela chega, ela não consegue meio que focar e enxergar. Eu fiquei muito desesperada com isso. Porque, não sei, eu acho que é coisa de míope, sabe? Sempre que tem alguma coisa assim que fala que a pessoa não consegue enxergar, que a pessoa não consegue ver, isso bate em mim de um jeito que me causa assim uma aflição. Eu fico nervosa. Eu sei. Porque eu sei o que é não conseguir focar ver, e enxergar uma coisa. Mas eu acho legal porque me lembra muito daquela... Sabe aquela sensação? É porque acho que talvez o exemplo que eu vá dar pode não ser muito feliz. É de tipo, você acha que você viu alguma coisa no seu canto do olho? Como se fosse assim, alguma criatura, uma pessoa que não deveria estar ali? Eu sinto que essa visão é meio isso, meio de sabe? canto de olho, né? Isso, Assim. então você não consegue focar. É tanto que uma hora o Solovey vai falar pra ela, né? Tipo, ela diz que não tá conseguindo ver a cabana. Aí ele diz que se você quer ver a casa do Moroso, quer chegar lá, você não encontra. Então você tem que, tipo assim, disfarçar e prestar atenção meio tipo em segundo plano. E aí você consegue ver. Aí eu tenho a sensação de que é um pouco isso. Isso vai ficar vai aparecer mais esse tipo de lugar que está, mas não está ali nos próximos livros, sabe? De uma coisa que você, sabe, só consegue acessar se você não quiser, porque tem uma aura mágica, né, que protege. Sim, eu acho isso incrível.
E aí ela é levada pra lá e é uma cabana incrível, que é meio cabana, meio floresta, né? Ela diz assim que tem horas que ela olha pro teto e parece que são vários abetos, assim, que são árvores bem gigantescas. E tem hora que ela vê o teto da cabana, é linda. Enfim, e aí ela descansa na maior mordomia, ela come comidas maravilhosas, um pãozinho fresco que ela não come há meses, tadinha. Comidas muito mais chiques do que o que ela costumava comer. Exatamente. E lá ela se recupera, né? E ela começa a entender melhor qual é a relação que ela tem no meio dessa briga, né? Entre forças poderosas da natureza e o papel desses espíritos domésticos nessa briga toda e nesse frágil equilíbrio de poder. O Morosco, ele representava o inverno e a morte, né? Ele diz que ele e o irmão, né? Que era o Medved, o urso, eles passaram a existir ao mesmo tempo, né? E é interessante porque eles existem porque os homens existem, né? E por conta da crença dos homens, eles passam a existir e a serem reverenciados, né? Ou temidos. E é interessante porque o urso simboliza o medo, porque naquela região, do que mais as pessoas teriam medo do que de um urso? E você pensa assim, né? Nesses extremos norte, sei lá, tipo no Canadá, na Rússia. O maior medo das pessoas é que um urso invada o quintal delas. Então, faz sentido, né? É um medo real. É um medo real, exato. E aí, por conta desse medo real, essa figura imaginária e folclórica e mágica, ela passa, sabe, a seguir essa imagem que as pessoas criam. Isso. E o Morosco, ele aprisionou o irmão dele, o Medved, há muito tempo, mas ele tava conseguindo se soltar, né? O medo das pessoas ali na região tava fazendo com que ele conseguisse reunir forças. E ele precisava ser aprisionado novamente. Mas para que isso acontecesse, o Morosco precisava que fosse no solstício de inverno. Porque ele mesmo também estava mais fraco, Ele também né? estava fraco, exato. Porque as pessoas também pararam de acreditar nele, né? Exatamente. E aí, depois de se recuperar, a Vácia, ela decide voltar pra aldeia dela, né? Mesmo sabendo que não era bem-vinda, que só ia ter tristeza esperando por ela, né? Em um convento. Mas ela precisava ajudar as pessoas. O urso estava cada vez mais forte. Tinham outras criaturas folclóricas daquelas, né? Criaturas dos lagos, enfim. Tem a Russalka, né? Que era amiga da Vácia, que é tipo como se fosse uma sereia, só que mais assustadora. Mas que também acabou ficando do lado do urso. Que essas criaturas todas juntas iriam provavelmente destruir a aldeia dela, e ela não podia deixar isso acontecer, né, mesmo que as pessoas dali não gostassem muito dela. Só que o Morosco acaba alertando que ela não deveria se expor, porque ela, sendo uma pessoa que tem a visão, né, sendo, entre grandes aspas, uma bruxa, se o urso tivesse acesso a ela, ele teria força o suficiente para se reerguer, para se saltar, e aí sim destruir tudo. Isso. Então ela não poderia estar, assim, disponível para ele. Só que aí, sendo assim, ela preferiu, tipo, salvar as pessoas, né? Se colocar em risco. E é isso. Acho que ela não tinha como esperar, né? Nem nada. Porque, assim, a família dela tava correndo risco, né? De morrer. Exatamente. E ela era a única pessoa que tinha alguma possibilidade de fazer alguma coisa, isso, né? Exato. Uma decisão difícil pra ela ficar só parada assistindo, né? Exato. E aí, antes dela ir embora, o Morosco dá um presente pra ela, que é... eu acho lindo. Ele dá um cavalo pra ela, que é o Solovey, que é um dos filhos do cavalo branco, né? Da égua da égua branca. Do Morosco, da égua branca, exatamente. Que é tipo a égua mais rápida de todas, assim. Ela chega em qualquer lugar, na velocidade da luz. E é muito legal, porque o Solovey, ele é o roxinol da história, né? Quando o Morosco vai buscá-lo pra dar pra Vácia, ele pega primeiro o roxinol. E o Solovey, ele tem essa coisa de, dependendo de como você olha, você pode ver asas nele. Eu acho tão bonito. É muito legal. Ela ganha o Solovey, né? Mais ou menos quando ela chega ali. Então eles vão desenvolvendo uma amizade. É super legal. Eu acho legal quando ela fica trançando o cabelo dele. Ele fica tipo, puto. Ela fica, não, mas você vai ser o cavalo mais gato de todos. Ela fica tipo, enchendo a bola dele. Ele é todo cheio de personalidade. E eles têm uma amizade muito bonita. É bom avisar isso pra, tipo assim, as pessoas veem no título, né? O urso e o roxinol. E chega nos últimos 45 minutos do último tempo e o roxinol não aparece. Mas calma que ele vai chegar. E vale a pena esperar. O Solovey chega. Enquanto a Vácia tá desaparecida, porque ela passa muito tempo com o Morosco, porque exatamente como esse lugar onde ele vive é fora, né, da realidade, é esse lugar mágico, né, ele diz assim, olha, quando você voltar, não vai ter acontecido nada, você vai voltar, tipo, no dia seguinte, na hora que você quiser. Ele tem controle sobre isso, né.
principalmente agora que o inverno tá chegando e que ele é, tipo, quem manda no inverno. É verdade. E aí, enfim, né, enquanto ela desapareceu, na noite em que ela desapareceu, o padre Constantin acaba descobrindo que a voz que ele vinha ouvindo há bastante tempo, que vinha ali manipulando ele, dizendo pra ele fazer as coisas, como ele pregar pras pessoas, que ele acreditava que era o próprio Deus que tinha descido dos céus pra falar com ele, porque ele, né, se acha, na verdade, era uma daquelas criaturas que ele tanto tinha raiva e queria destruir, né? Que era o Medved. Trouxa. Pois é, ele fica pé da vida. A própria Ana, né, tem uma cena em que eles estão na igreja e que a Ana vê a sombra do Medved lá, né? Que ele aparece a princípio como Isso. uma sombra. E ela fica aterrorizada, porque até onde ela sabia, aquele era o único lugar onde ela estava segura, né? Na Isso. igreja. E aí, por conta do Constantinho, o Medved conseguiu entrar ali. Então ela entra em pânico, porque, né, nem ali ela tá segura, então... Nossa, e ele é tão desagradável, esse padre, que mesmo a Ana fazendo de tudo pra agradar ele odeia ela, assim. Odeia. Odeia de paixão. É. Pois é. Ele despreza ela, assim. Ela o ama e ele a odeia, assim, na mesma intensidade, né? É. E aí ele fica horrorizado, né? Se sente culpado por ter acreditado nessa criatura e sido manipulado por ela. Mas ele quer trazer a Vassia de volta, porque a Vassia foi embora, né? Fugiu na noite. Esse deus, né, e o urso, manipulou ele para que ele jogasse a Vassia pra floresta, porque era do Isso. interesse dele raptar ela lá, né? Ele queria pegá-la, né? Porque ela é uma bruxa. Exato. Então ele fica meio que tipo, poxa, eu fiz exatamente o que ele queria, vou reparar meu erro. E aí o Medved diz assim, olha, eu posso trazê-la de volta, mas pra isso você me entrega a outra bruxa. E ele fica, que outra bruxa? Mas aí né, o Medved dá a entender, tipo, olha, quem mais vê esses demônios, né? Tem uma outra pessoa. E aí ele entende que a Ana também é uma bruxa como a Vassia é. E aí ele vê que é ótimo, né? Ele vai se livrar da Ana, que é uma chata, e vai trazer a Vassia de volta. Sendo que, assim, o urso não tem como trazer ela de volta, né? O fato dela voltar é mais consequência dos próprios atos dela e da interferência do Morosco do que do urso ter feito alguma coisa. Mas o urso é esperto, né? Enfim. E aí, com essa manobra, com esse jogo aí de manipulação, o Medved, ele tava forte o suficiente, né? Ele consegue se alimentar da Ana. Ele começa uma grande batalha entre os seres mágicos, né? Ali na floresta. Aqueles que seguiam a sua... Enfim, né, as suas ordens e os que estavam obedecendo o Morosco. A Vassia, ela não segue o que o Morosco pediu, né, de fugir, de não ficar por ali. Ela vai tentar ajudar, porque ela sabe que a Ana foi lá pra dentro, né, quando ela volta pra casa, ela descobre que a Ana foi pra floresta. E ela sabe que se a Ana for pra lá, o Medved vai matá-la, né, e tudo mais, e ele vai conseguir se libertar. E ela não deixa isso acontecer, então ela corre pra lá. E aí a forma como ela se utiliza de, assim, o que ela faz, né, pra resolver a situação que tá em desequilíbrio, ela invoca os espíritos familiares que ela reverenciou, que ela fez ofertas e tudo mais, né? Com quem ela tem uma relação. O Domovoi, o Vacila, a própria Russalka, que estava do lado do Medved, né? Mas a quem ela também ofertou flores e tudo mais. E aí ela diz, olha, eu preciso de vocês... Eu fiz a minha parte, agora é hora de você fazer a sua. E a Vassia, ela é tão forte que ela consegue trazer os espíritos domésticos pra lá. Porque eles não saem, tipo, dos seus lugares, né? O Vacila não sai lá dos estábulos, o Domovoi não sai da casa. Mas ela tem esse poder, né? E ela consegue trazê-los ali. Ela faz a Russalka mudar de lado. E aí, mesmo assim, as coisas não se equilibram, né? O Medved ainda tá com a sua força total. Ainda não é o solstício de inverno. Então o Morosco não tem força suficiente pra prendê-lo. E aí, nesse momento, o pai dela chega, né? Inclusive, vale a pena dizer que o Alyosha, ele estava ciente das coisas que estavam acontecendo. Porque desde que a Dunya voltou, né, como vampira e tudo mais, o Alyosha estava ciente, né? A Vassia mostrou pra ele que o túmulo dela tava revirado. Ela explicou as coisas pra ele. Porque, assim, surgem alguns mortos-vivos, e tem um específico que eles ajudam a colocar de volta, assim, no túmulo e tal. Então, assim, ele sabia o que acontecia. A Vassia contou pra ele e ele tava ajudando, Vale né? a pena dizer que a Dunya, nesse momento, ela tá presente nessa batalha, né? Só que ela pede que o Morosco leve o espírito dela de volta, né? Porque o Morosco, como ele é, tipo,
a morte, ele pode levá-la, e aí o Morosco diz, olha, se eu me ausentar, eu não sei quanto tempo eu vou demorar pra voltar, então vai ser uma pessoa a menos do seu lado. Ela diz, não, mas ela é minha mãe, então eu quero que ela tenha sim, que o espírito dela possa descansar. Então ela manda o Morosco ir com o espírito da Dunya embora, pra que ela finalmente tenha paz, né? Isso. E aí, eles estão ali no meio da treta. Como o Alyosha está presente, ele passa a ver as criaturas todas, né? E aí o urso está pra matá-lo. E nesse momento, assim, no seu cavalo, chega o Piotr, o pai dos meninos. Ele voltou e ele chegou antes do resto do grupo, da vila onde ele tava. E aí, quando ele chega em casa e descobre que tá todo mundo dentro da floresta, ele vai lá pra salvar, né? E aí, quando ele chega e ele entende o que aconteceu, ele lembra de todas as histórias. E eu acho isso muito legal. Porque o pai dela acaba sendo um personagem meio passivo nessa história toda, né? Ele não é um personagem ruim, mas, assim, é um personagem que você acaba não tendo tanta questão, assim, vendo tanto dele, tá entendendo? Então, assim, você não sabe se ele é muito cristão ou se ele tá só ali, sabe, seguindo com o fluxo, mas nesse momento eu sinto que ele diz assim, tipo, eu acredito, sabe? E eu vou salvar a minha família. Sim. Porque ele lembra das histórias. E ele meio que conversa com a Marina, assim, né, na cabeça dele, né? Exato. E ele sabe que pra que o filho seja salvo, né, que o Medved seja preso novamente, precisa haver um sacrifício. O Medved quer a Vasya, mas ele não vai deixar que a filha dele seja sacrificada. Então ele se sacrifica pra salvá-los, pra salvar os dois, né, o Alyosha e a Vasya. E ele morre. E por esse sacrifício, o Medved acaba sendo preso novamente. A Vasya não aceita a morte do pai, o sacrifício do pai. Ela não queria que isso acontecesse, ela queria que fosse ela, porque ela sente culpa, né? Ela se sente responsável por tudo que aconteceu. Por um lado é compreensivo, mas não é justo, porque não é culpa dela, né? Existem forças maiores do que ela e existem pessoas que fizeram merda, vamos combinar, né? Ana, estou falando de você, Constantino, estou falando de você também. Isso, culpa deles. E é isso, no fim das contas, todos os três ali, né, a Vasya, o Alyosha, o Piotr, são vítimas do que aconteceu. E se não fosse pela Vasya, poderia ter acontecido tragédias muito maiores. É verdade. E aí eles voltam pra casa, né? Há o enterro da Ana, há o enterro do Piotr. E o Alyosha agora é o senhor daquelas terras, né? Mas a Vasya, ela sente que ali não é mais o lugar dela. Ela fez tudo o que ela podia pra ajudar aquelas pessoas, mas as pessoas não sabem disso. E elas vão continuar achando que ela é responsável por tudo que aconteceu. E continuam achando que ela é uma bruxa, né? E o Alyosha, ele diz que vai cuidar dela, mas ela não quer que... Não quer ser um peso, né? Isso, ela não quer ser um peso. Ele é muito novo. Ele acabou de se tornar o manda-chuva daquele lugar. Então, assim, ele tem que ser responsável por ela, né? De impedir as pessoas de atacarem. Enfim, é muito peso pra ela, né? Pra ele. Então, ela prefere ir embora. Ela acaba fazendo uma escolha que combina mais com quem ela é. Que é nem casar e nem ir pra um convento. Ela vai pro mundo, né? Ela vai viver, ver o mar, vai... atrás de aventuras. Pra onde a estrada levar. E ela acaba encontrando o Morosco, né? Na última cena. Ela subiu nas costas do garanhão e partiu, rápido e silencioso como um pássaro noturno. Logo, Vasya viu um bosque de abetos e a luz do fogo vislumbrando por entre as árvores, derramando ouro na neve. A porta se abriu. Entre, Vasya, Morosco disse. Está frio. Eu acho tão bonito. Tudo eu acho bonito, né? Mas é porque é muito legal. Eu gosto do final ser esse encontro entre eles, né? E eu acho que é uma história que se fecha bem, sabe? Eu acho que se não houvesse uma continuação, eu ficaria extremamente satisfeita. Porque você tem um começo, meio e fim muito bem amarrados, né? Uma boa construção de personagens. Tudo tem consequência. E aquilo que não fica explícito, a gente consegue imaginar, né? A gente consegue entender que o livro também não se propunha a estar explicando todo esse universo, era como se fosse um recorte nesse mundo. E o que eu acho legal também é que, da mesma forma que é um livro independente, você pode também, vendo os outros, entender que isso é meio que uma história de construção do personagem, né? Então, assim, pra gente entender quem é a Vasya, quais são as motivações dela. Sim. Isso. Então você sabe muito da personalidade dela e do que é importante pra ela, do que é que ela valoriza. Isso. Ali
por esse livro, né? Então acho que isso ajuda muito a você entender a Vase que vai aparecer nos outros livros, né? Exato. Ela é uma personagem que aprende com seus erros. Isso não significa que ela não vai cometer outros, mas todos os que ela comete são com boa intenção, sabe? Ela é aquela personagem que tá sempre fazendo de tudo pra ajudar os outros, mesmo que ela se prejudique. Então, assim, é uma jornada muito bonita dela, sabe? E eu acho que os livros, eles são muito equilibrados nesse ponto. Todos eles são amarradinhos em si e terminam muito bem. Eu sou muito, muito fã dessa série. Eu gosto muito de todos os caminhos que a autora percorre, pra onde ela leva os personagens, sabe? Sim. Inclusive nos outros, como eu falei, né? A gente vai ter mais da Olga e do Sasha. Eu vou sentir muita falta do Alyosha, porque eu acho o Alyosha um excelente parceiro dela, né? Porque, assim, quando ela finalmente tem alguém na família que entende o que tá acontecendo com ela, que acredita nela, aí ela precisa ir embora, e aí agora ela vai ter que convencer os outros irmãos. Então, é um pouco desesperador. Mas, assim, são bons irmãos também. E é numa época em que as pessoas meio que saem de casa, mas parece que nunca mais se falam, né? Assim, de fato. Então, às vezes, realmente é um adeus, assim. É triste. Mas é bonito. Eu gosto de histórias tristes e bonitas. Eu gostei também muito da Vase. Eu acho ela... principalmente as interações dela com personagens masculinos, sabe? Porque eu noto que tem muito desses livros em que... Sei lá, que a garota meio que assim... eu não gosto de ninguém, eu não... Tem esse clichê, né? Tipo, se não estou interessada num namorado. Mas sempre que aparece um personagem masculino, a personagem meio que é abobalhada, sabe? Então, Sim. Eu não sei explicar isso direito, mas eu gosto muito da interação dela, assim, tipo, ela não fica atrás de ninguém, sabe? E ela é bem direta. As coisas que ela fala pro padre, assim... eu não mudaria em nada os diálogos que ela tem com ele. Que ela todo o tempo, assim, no controle da situação. Isso é muito, assim, satisfatório de ler, sabe? Muito. Uma personagem que você sabe, assim, ela não vai fazer merda, ela não vai deitar pra esse eu ia dizer babaca. isso. Porque tem até uma cena em que ela confronta ele e diz assim, por que você acha que você é o enviado de Deus na Terra, sabe? E se essas criaturas forem criaturas de Deus também? Por que você acha que você sabe mais do que a gente? Sabe, ela enfrenta ele, ela questiona. Ela não tá, sabe, dizendo amém pra tudo que o padre diz como as outras pessoas. Porque o padre, na verdade, não sabe de nada, né? Ele só prova o quanto é ingênuo e bobo e, enfim. E tem uma parte lá que o noivo dela tá, tipo, com um papo chatíssimo sobre as aventuras dele, né? Esses papos topzeiras. E ela tá, assim, sem aguentar mais ouvir, e ela simplesmente fala pra ele, cara, não te aguento mais, eu preciso fazer outra coisa. E vai embora. E deixa todo mundo chocado. A conversa tá chata, eu vou ali tomar um ponche. Tipo, que papo chato. E ela fala isso, tá chato, preciso ir embora daqui. Não consigo mais te escutar por um segundo. Maravilhosa. Não, a Vassi, assim, eu não tenho reclamações. É só tipo, ler e aproveitar a experiência. No começo eu ainda me incomodei, assim, um pouco, porque a gente já falou sobre clichês aqui, mas, tipo, é um clichê que eu particularmente não gosto. Sim. Essa coisa, assim, da garota tomboy. Eu só gosto de fazer coisas que garotos fazem. Eu sou muito cool pra fazer qualquer coisa que seja considerado feminino. Essa premissa, ela não me interessa, assim. Eu fico com muita preguiça. Deixa eu me explicar melhor. É como se dissesse assim, uma garota, pra ela ser legal, pra ela ser divertida, pra ela ser diferente, ela tem que fazer as coisas que os garotos fazem. Ela não pode ser divertida e cool se ela gostar de coisa de menininha. Então, assim, essa premissa eu acho chata, porque pra mim ela é um pouco machista, sabe? Sim, eu Dizer concordo. Assim, tipo, as coisas dos garotos são legais e as coisas das meninas não, né? Enquanto, assim, poderia haver, sim, uma personagem super divertida, legal, que gostasse de bordar, cozinhar. Isso não interessa. Isso não tem a ver com gênero, né? Isso também me incomoda, esse clichê todo e tal, mas o fato de que, tipo, ela é assim criança e que não é reforçado, tipo, que ela é melhor por ela ser desse jeito. Sim, na verdade, ela é exato. meio que punida por ser assim. E ela só é porque ela é, assim, é o jeito dela, sabe? Ela é meio que um espírito livre. Isso me agrada. Por isso que eu até coloquei, assim, no roteiro que eu tive essa primeira reação ali quando fala da infância dela, mas depois você percebe que não é
a respeito disso. Ela é mais assim, como se fosse um bicho mesmo, assim. Ela tá tão em contato com a natureza, ela se encaixa tão bem ali na vida que ela leva, ela simplesmente gosta de estar na natureza, subir nas árvores, falar com os animais, isso é o que ela gosta de fazer, e não tem a ver com essa questão de papel de gênero, e essa questão de ela não querer casar nem pro convento, isso é totalmente relacionável, porque imagina o destino dessas pessoas, assim, dessas mulheres antigamente, que elas não tinham outra função, né? Elas só tinham esses dois destinos, enquanto, tipo, a gente vê na própria história, tem um cara que tá com 30 anos e tá meio que está em idade pra casar, né? Tá de boa, curtindo a vida dele. Enquanto uma garota, quando chega a 18 anos, já tá velha pra casar, já ficou pra titia. Isso, são coisas super relacionáveis e você vê que a personalidade da personagem foi só uma impressão inicial, assim. Eu concordo. E eu gosto porque ela quer um terceiro caminho, né? Ela não quer ser uma freira e também não quer ser uma esposa, ela quer outra coisa. Mas eu não sinto que ela julga, por exemplo, a Irina por gostar dessas coisas. Ela não julga a Olga por ter casado, tá entendendo? Tipo, é uma coisa que ela não quer pra ela, mas que, tipo, ela não acha que há algo de errado em seguir esses caminhos, tá entendendo? E eu tava rindo agora há pouco porque eu tava lembrando de que, como ela não era boa bordando, ela deixava os bordados dela pro Domovoy terminar, porque ele bordava super bem. Tem que ser muito esperta mesmo, tem que terceirizar. Exato. Você não pode saber tudo, gente. Exato. Você sabe uma coisa ou outra. Você se especializa naquilo que você é boa e o restante você terceiriza. Terceiriza, espertíssima. Maravilhosa. E vamos falar aqui desses nossos últimos comentários. Não, tem duas coisas que eu quero falar. É porque eu fiquei pensando o seguinte... Em Game of Thrones, você tem a religião lá dos Sete, né? Em que você tem o estranho. E o estranho, ele seria a representação da morte na religião. Você tem o pai, a mãe, o guerreiro, enfim, a donzela, tal. E tem o estranho, que seria uma face que, sabe, é meio obscura, ninguém sabe muito bem e tal. E ele representa a morte. Tanto que lá na casa da... Ai, como chama? Que a menina vai? A Arya. A Arya não vai lá treinar. Não sei qual é o nome, não. Essa casa aí das faces, que lá é tipo um templo que onde se venera a morte, né? Dos homens sem face. E aí lá tem a representação de cada um dos deuses da morte, de todas as religiões e tudo mais. E tem o estranho. E eu fiquei pensando, tipo, por que será que o Morosco também é chamado de estranho? Será que o Martin... Não sei, se inspirou em alguma coisa dele. Não sei, eu fiquei curiosa, assim. Não pesquisei a respeito. Deveria ter pesquisado. Mas é porque estranho aparece tantas vezes no livro, sabe? Que eu fiquei... Não foi uma coisa que me chamou a atenção na primeira leitura, mas na segunda, sim. E mesmo a Vásia também, né? A gente pode, assim, pensar nela como ela é uma pessoa que é sempre descrita como uma menina estranha, né? Isso, exato. E ela tem essa conexão com o Morosco, né? Isso. Outra coisa Gente, não se enganem pela capa desse livro, tá? Eu não sei por que a Fábrica 231, que é um selo editorial da Roku... decidiu seguir essa linha que é linda, eu acho a capa belíssima, mas que, olhando pra essa capa, eu diria que era um livro de jovem adulto, talvez até um infanto-juvenil. Porque ela é mais, assim... É uma arte... É um desenho, mais né? Coloridinha, é coloridinha, né? Tem um traço bonito, lembra, assim, coisas russas, mas que não traz, assim, o peso dessa história. Essa história é uma história adulta, não é um livro para jovens, tá? Inclusive, o ritmo dele é um ritmo mais lento e tal. Não é aquela história em que as coisas acontecem o tempo todo, que tem um ritmo super acelerado. Não, ela é lenta, ela vai cozinhando ali em fogo baixo, que a gente adora, né, Carol? Sim. Mas que, assim, um público jovem não ia curtir. Realmente, eu me surpreendi, porque tu tinha falado, né? Gostei e tal, e eu fui ler, mas eu realmente tava despreparada para o que viria, porque pela capa eu realmente imaginei. Você espera outra coisa, inclusive a capa gringa é uma capa bem mais adulta, são imagens mais escuras, assim, não tem absolutamente nada a ver com isso aqui. Ela não é marcada, não é vendida como livro jovem adulto. Mas, gente, o que vende o livro não é sabe, a tagzinha em que você classifica ele. É a capa, né? Você vê a capa do livro e você se atrai. Isso me incomoda um pouco, porque eu acho que as pessoas podem comprá-lo pensando que é uma coisa e o que é entregue é outra. Eu acho que ele entrega muito mais do que a capa promete, certo?
pela capa, eu realmente esperava uma história mais simples. Eu acho ela complexa. Essas questões políticas que a gente falou lá no começo, né, que estão acontecendo em Moscou, elas vão ser muito mais desenvolvidas nos próximos livros, porque a Vásia vai acabar chegando a Moscou. Então, assim, é um livro que, em alguns aspectos, até ela me lembra Game of Thrones, por conta desse jogo de poder, das coisas acontecendo ali sob os panos e tal. Então, definitivamente não é para um público jovem, né? E assim, essa questão da política tá muito permeada na história. A gente não citou tudo, mas assim, o próprio Sasha, ele foi para Moscou para ser padre, também para apoiar a família, no sentido de que assim, ele seria como se ele tivesse pretensões de ser o próximo metropolitano, né? É porque ele pra acaba apoiar... ficando muito, muito próximo do Dmitri, né? Porque eles ficam juntos no mesmo mosteiro. E justamente para proteger, porque ele era muito bom com espada, né? Então, era uma coisa de proteção também física, não física, é só... assim, não é só espiritual, né? É até curioso, porque a Vassia pensa isso num determinado momento, que, tipo, o Sasha foi pro mosteiro, né, tá seguindo uma carreira religiosa, mas ele tá viajando o mundo, ele tá em batalhas, ele tá em Moscou agora, né, enfim, falando sobre política, pensando em planos lá com o Dmitri, mas se ela, sendo mulher, fosse pro convento, ela não ia ter essas possibilidades. Então, mesmo nesse aspecto, a carreira, né, o caminho de uma mulher e de um homem no mesmo sentido religioso é completamente diferente. Porque ela ia ficar presa no convento, sem poder sair, sem poder ver pessoas, só, sei lá, rezando e fazendo, sabe, o pãozinho da missa. Cozinhando hóstia. Cozinhando hóstia, exato. Então, assim, nesse ponto também é muito cruel, né? Porque em nenhum aspecto você tem uma opção que seja, sabe, igual entre um homem e uma mulher, tá entendendo? Sim. E também, coitada, não tem a opção de só ficar em casa, tipo, não de boas. Fica de boas. Fica lá, fazendo... Que saco. Bordando de dia pro domovói terminar a noite, cuidando dos cavalos, né? Nadando com a russalca. Outra coisa sobre a capa que eu quero dizer é que a Vassia, ela não tem o cabelo ruivo, tá, gente? Ela tem o cabelo preto, isso é deixado claro muitas vezes no livro. Eu entendo que o vermelho se destaca aqui nesse fundo escuro da capa. Para quem não viu, o livro é uma ilustração, né? Um fundo escuro, como se fosse noite. Tem neve, tem ursos, cavalos e roxinol, né? Nas laterais. E no meio tem uma menina correndo com uma veste típica russa, com um lenço branco na cabeça e o cabelo ao vento, um cabelo vermelho bonito, que faz um contraste legal com o lenço branco, com o fundo escuro. Mas o cabelo da Vassia é preto. E não dá pra nem dizer assim, tipo, é porque é uma foto, a gente não achou uma foto boa o suficiente que fosse com cabelo escuro. Não, gente, é uma ilustração. Ilustração é só trocar a cor lá no Photoshop. Era pra ser preto. Isso, e eu tô aqui pra defender a representatividade de personagens de cabelo preto. Eu também. No mundo da fantasia, porque não existe. Gente, só tem ruivo. As pessoas têm gentes ruivas muita e loiras. atração por ruivos. E loiras também, é verdade. Temos que defender aí a representatividade do cabelo preto. Com certeza. A gente sofre tanto, né, amiga? Muito belas de cabelo preto, maravilhosas. A gente tá, assim, numa militância, viu? Assim, só questões, assim, de muita importância, que vão mudar o mundo, abalar a estrutura do lacre. É isso. Mais uma recomendação 10 de 10. A gente só dá dica boa nesse podcast, gente. Vocês, assim, colam na gente que é sucesso. Sério mesmo. Exatamente. Eu sei que vai vir um dia que a gente vai, assim, descer o cacete. A gente vai falar muito mal de um livro. Que vocês vão dizer assim, era só indicação boa? Pois tá aí, chegou esse momento, né? E vai ser glorioso, porque eu tenho certeza que a gente vai falar mal de um livro que, assim, vai merecer, sabe? Receber todas as nossas críticas. Verdade. E eu acho que, assim, as pessoas, como eu já falei no episódio passado, as pessoas gostam de cultivar o ódio, né? Então, eu acho que às vezes irrita mais, não sei. Mas eu não tô aqui querendo dizer que eu tô querendo odiar o livro, até porque a gente gasta tempo e dinheiro nos livros, então a gente quer amar eles. Enfim, gente, tirando esse momento hater wannabe, né? Se vocês já leram esse livro, ou, sei lá, querem comentar qualquer coisa e complementar alguma informação que a gente passou aqui, enviem um e-mail pra gente pro estalagempodcast@gmail.com. Coloca lá no assunto caixa de recados, ou coloca o nome do livro que você leu, ou do episódio. Não precisa ser só desse aqui, pode comentar de qualquer episódio aí que a gente já fez,
E aí você manda um recado pra gente, no episódio seguinte a gente lê o seu recadinho. Por favor. Tem coisa mais maravilhosa que isso? Não tem, juro que não tem. Mandem pra gente e-mails, por favor, a gente adora. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Lembrando que o próximo episódio é do projeto de leitura de Jonathan Strange Mercenarial. Fique em dia, escute os últimos episódios, leia os capítulos pra você acompanhar com a gente. Se você não tá lendo, tudo bem, só escuta o próximo episódio que vai estar maravilhoso. E a gente se vê daqui a 7 dias. Tchau! Tchau e até a próxima!